Finalmente, o momento que tanto esperei estava à porta. Após anos de sonhos e meticulosos planos, eu estava prestes a embarcar em uma jornada pelo Velho Ocidente, onde cada pedra, cada rua, conta uma história milenar. My journey was more than just a trip. It was a pilgrimage through time. As malas estavam prontas, alinhadas na porta, e eu já podia sentir o frio na barriga ao imaginar a decolagem. I will go to Coliseu em Roma, onde os ecos do passado ainda ressoam, e depois I am going to walk pelas avenidas de Paris. A cidade de luz, o Egito, então, era o ápice do meu desejo. As pirâmides majestosas, o enigma de Nefertiti. Mesmo não sendo Europa, estava tão próximo que não poderia deixar de incluí-lo. Everything was set, e eu estava pronto para deixar tudo para trás. Mas, no instante em que tudo parecia finalmente acontecer, o inesperado me alcançou. O telefone tocou, e do outro lado, a voz de Sarah, repleta de emoção. André, vamos ter um bebê. Senti meu mundo balançar. A notícia que deveria trazer pura alegria, em vez disso, me deixou atordoado, sem saber como reagir. Respirei fundo, prometi que não viajaria mais, que ficaria ao seu lado. Mas o desespero me dominou e, em um impulso, tomei minha decisão. Sem olhar para trás, segui adiante e embarquei naquela jornada que tanto ansiava. Interrompemos esta transmissão para uma atualização importante sobre o trágico acidente de avião envolvendo o professor Dr. David Thompson. As equipes de resgate continuam as buscas pelos destroços do avião, que caiu em uma área remota. Embora partes do avião tenham sido localizadas, o corpo do professor Thompson ainda não foi encontrado. As autoridades não descartam a possibilidade de sobreviventes, mas as chances diminuem a cada hora que passa. Continuaremos a trazer novas informações assim que as tivermos. Saudações, estudantes! Hoje, damos continuidade à nossa jornada pelo inglês, mergulhando em um tema que nos conecta ao mundo ao nosso redor: o planejamento de viagens. A aula de hoje, intitulada Notícia e Partida, será uma oportunidade para expandirmos nosso vocabulário e dominarmos as construções gramaticais essenciais para falar sobre o futuro em inglês. Utilizando a narrativa envolvente da música Notícia e Partida, exploraremos as nuances do will e do going to, ferramentas indispensáveis para expressar nossas intenções e planos futuros. Através da história de André, vocês aprenderão a articular seus próprios sonhos de viagem, preparando-se para navegar por destinos fascinantes e inesperados. Este será mais um passo importante na construção da sua fluência, onde cada palavra e expressão aprendida será uma chave para abrir novas portas no seu domínio do inglês. Vamos começar! Parte 1. Introdução ao vocabulário de planejamento de viagens. Na nossa aula de hoje, vamos começar explorando o vocabulário fundamental relacionado ao planejamento de viagens, usando a música Notícia e Partida como base. André, nosso personagem, está em meio a preparativos intensos para uma viagem dos sonhos, e as palavras e expressões que ele utiliza serão essenciais para ampliarmos nosso próprio vocabulário. Vamos começar analisando os principais termos que aparecem na música e como eles são usados em inglês. Trip, viagem. A palavra trip refere-se a uma viagem, seja ela curta ou longa. Na música, André menciona: "Eu vou planejar a trip, vai ser top". Aqui,
Ele está se referindo ao processo de planejar toda a sua viagem, destacando a importância de organizar cada detalhe para que a experiência seja inesquecível. Book a flight. Reservar um voo. Book é o verbo usado para reservar. Quando André diz I will book the flights, fazer várias reservas, ele está se comprometendo a garantir suas passagens e hospedagens, o que é um passo crucial no planejamento de qualquer viagem. Visit, visitar. A palavra visit é usada para indicar a ação de ir a um lugar ou encontrar alguém. André diz, I am going to visit every land, non-stop, mostrando sua intenção de explorar diversos destinos sem interrupções. Pack my bags. Fazer as malas. Pack significa fazer as malas ou empacotar. Na música, André afirma I will pack my bags, pronto para partir, o que indica que ele está se preparando para a viagem, garantindo que todos os itens necessários estejam prontos. Flights, voos. Flights refere-se às viagens de avião. André menciona I will book the flights, reforçando a importância de organizar os meios de transporte para garantir que sua viagem ocorra sem problemas. Land, terras ou lugares. Land pode se referir tanto a territórios quanto a lugares em geral. Na frase I am going to visit every land, non-stop, André expressa seu desejo de explorar várias regiões sem descanso. Reserve, fazer reservas. Reserve significa fazer reservas. Quando André diz I will book the flights, fazer várias reservas, ele está enfatizando a necessidade de organizar todos os aspectos logísticos da viagem com antecedência. Outros termos úteis. Itinerary, roteiro. Refere-se ao plano detalhado de uma viagem, incluindo os lugares que serão visitados, horários e outras atividades programadas. Exemplo: I have created an itinerary for our trip to Italy. Eu criei um roteiro para nossa viagem à Itália. Accommodation, hospedagem. Refere-se ao lugar onde você vai ficar durante a viagem, como um hotel, pousada ou Airbnb. Exemplo: We need to book our accommodation for the trip. Precisamos reservar nossa hospedagem para a viagem. Luggage, bagagem. Refere-se às malas e outros itens que você leva consigo em uma viagem. Exemplo: Make sure your luggage is within the weight limit. Certifique-se de que sua bagagem está dentro do limite de peso. Esses termos serão fundamentais para que vocês possam planejar suas próprias viagens com confiança e clareza. Vamos agora aplicar esse vocabulário em algumas frases práticas para consolidar o aprendizado. I will book the flights tomorrow. Vou reservar os voos amanhã. He is going to pack his bags tonight. Ele vai fazer as malas esta noite. They are planning a trip to Paris. Eles estão planejando uma viagem para Paris. Esses exemplos mostram como o vocabulário aprendido pode ser aplicado diretamente em situações reais de planejamento de viagens. É importante praticar esses termos regularmente para garantir que vocês possam usá-los com fluência e precisão em suas interações em inglês. Portanto, estejam sempre escutando as nossas músicas para reforçar e internalizar esse vocabulário de forma natural e eficaz. Parte 2. Estruturas com will e going to. Nesta sessão, vamos nos aprofundar nas estruturas will e going to, fundamentais para expressar intenções e planos futuros em inglês. A música Notícia e Partida utiliza essas estruturas para descrever os planos e decisões de André sobre sua viagem. Vamos explorar como essas construções são usadas, entender a diferença entre elas e aprender a aplicá-las em diferentes contextos, usando will para decisões e promessas. O que é will? Will é um verbo modal usado para falar sobre decisões tomadas no momento da fala, promessas, previsões
ou para expressar o que acreditamos que acontecerá no futuro. É comum usar will quando fazemos uma decisão instantânea, oferecemos ajuda ou prometemos algo. Como will é usado na música Notícia e Partida, André faz algumas decisões rápidas sobre sua viagem, utilizando will. Aqui estão alguns exemplos. I'll book the flights, fazer várias reservas. Explicação. I'll é a forma abreviada de I will. Neste caso, André decide no momento que vai reservar os voos. A decisão é imediata, sem planejamento prévio. Tradução. Vou reservar os voos, fazer várias reservas. I will pack my bags, pronto para partir. Explicação. Aqui, André promete a si mesmo que vai fazer as malas e partir. Ele está expressando uma intenção futura baseada em uma decisão instantânea. Tradução. Vou arrumar minhas malas, pronto para partir. Outros exemplos de will. I will visit the Louvre when I am in Paris. Explicação. André está prometendo ou decidindo que vai visitar o Louvre quando estiver em Paris. Tradução. Vou visitar o Louvre quando estiver em Paris. She will book the hotel tomorrow. Explicação. Will é usado aqui para indicar que a decisão de reservar o hotel será realizada amanhã. A ação é planejada, mas o foco está na decisão tomada. Tradução. Ela vai reservar o hotel amanhã. Aqui estão as abreviações com will, seguidas por exemplos curtos. I'll, eu vou, é a abreviação de I will. Exemplo, I'll help you with your luggage. Tradução, eu vou te ajudar com a bagagem. You will se transforma em you'll. Exemplo, you'll enjoy the trip, I promise. Tradução, você vai aproveitar a viagem, eu prometo. He, she, it will. Abreviados ficam he'll, she'll, it'll. Exemplo, he'll meet us at the airport. Ele vai nos encontrar no aeroporto. Ou she'll meet us at the airport. It'll meet us at the airport. Ela, isso. We will, vira. Will, exemplo curto. We'll explore the city together. Nós vamos explorar a cidade juntos. They will, abreviado se torna. They'll, como em. They'll arrive in the afternoon. Eles, ou elas, vão chegar à tarde. Diferença entre will e going to. Will é geralmente usado para decisões tomadas no momento da fala, promessas ou ofertas, e para previsões baseadas em opiniões pessoais. Exemplo, I think it will rain tomorrow. Eu acho que vai chover amanhã. Essa é uma previsão baseada em uma opinião pessoal. Usando going to para planos e intenções. O que é going to? Going to é usado para falar sobre planos ou intenções decididos antes do momento da fala. Também é usado para previsões baseadas em evidências visíveis ou situações atuais. Como going to é usado na música? Na música Notícia e Partida, André já planejou alguns aspectos de sua viagem e utiliza going to para expressar esses planos definidos. I am going to visit every land, non-stop. Explicação. André já decidiu previamente que vai visitar todos os lugares, sem parar. A ação já está planejada. Tradução. Vou visitar cada lugar, sem parar. I am going to see the Sphinx e desvendar mistérios. Explicação. Este plano de ver a esfinge e explorar seus mistérios foi decidido antes do momento da fala. Então, going to é a estrutura adequada. Tradução. Vou ver a esfinge e desvendar mistérios. Outros exemplos de going to. They are going to travel by train through Europe. Explicação. Eles já decidiram viajar de trem pela Europa. Este é um plano estabelecido. Tradução. Eles vão viajar de trem pela Europa. I am going to book a room with a view. Explicação. A pessoa já decidiu anteriormente que vai reservar um quarto com vista. Então, utiliza going to. Tradução.
Vou reservar um quarto com vista. Abreviações com going to. Primeiro exemplos temos com eu vou, ou em inglês, I am going to, que abreviado se torna I'm gonna. Exemplo, I'm gonna visit the museum tomorrow. Vou visitar o museu amanhã. Agora com você vai, you are going to, ou you're gonna. Exemplo, you're gonna love this place. Você vai adorar este lugar. Agora com ele, ela e isso, em inglês, he's, she's, ou it is, going to, que quando abreviados ficam, he's, she's, it's gonna. Exemplo, she's gonna call you later. Ela vai te ligar mais tarde. Exemplo com it, it's gonna rain soon. Vai chover em breve. Agora exemplo com nós vamos, we are going to, abreviado, we're gonna. Exemplo, we're gonna explore the city together. Vamos explorar a cidade juntos. E o último, eles vão, they are going to, se transforma em they're gonna. Exemplo, they're gonna arrive at the hotel tonight. Eles vão chegar ao hotel esta noite. Diferença entre will e going to. Going to é usado para planos ou intenções decididos antes do momento da fala, ou para previsões baseadas em evidências concretas. Exemplo, look at those clouds, it's going to rain. Olhe para aquelas nuvens, vai chover. Essa é uma previsão baseada em evidências visíveis. Prática com frases. Agora que entendemos a diferença entre will e going to, vamos praticar com algumas frases, usando as expressões da música como referência. I will find myself under open skies. Explicação. André está expressando uma intenção futura, mas é uma decisão tomada naquele momento. Tradução. Vou me encontrar sob o céu aberto. We are going to visit the museums in Rome. Explicação. Eles já decidiram visitar os museus em Roma antes de conversar sobre o assunto. Isso já é um plano estabelecido. Tradução. Vamos visitar os museus em Roma. Nesta parte, podemos ver como will e going to são usados para falar sobre o futuro. Will é ideal para decisões imediatas e promessas, enquanto going to é usado para planos já definidos. Vimos também as formas abreviadas como I'll e I'm gonna, que tornam a fala mais natural. Com isso, concluímos nossa aula sobre o planejamento de viagens e as estruturas gramaticais will e going to. Gostaria de ressaltar que a prática contínua é fundamental para a internalização desses conceitos. Quanto mais vocês ouvirem a música Notícia e Partida, mais naturalmente essas construções gramaticais e o vocabulário relacionado se consolidarão em sua memória. A música, além de reforçar o aprendizado, torna o processo mais envolvente e prazeroso. Portanto, mantenham o hábito de escutar e praticar, e em breve essas estruturas farão parte do seu inglês de maneira fluida e natural.